Capítulo 6. Fé para viver pela palavra. 1. Terceiro nível da fé. 2. Até alcançar a rocha da fé. 3. Lutando contra o pecado a ponto de derramar sangue. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mateus 7, 24 e 25. Pessoas diferentes possuem medidas de fé diferentes. A fé é um dom de Deus que é dado a nós, à medida que vamos tendo verdade em nosso coração. Quando a nossa fé como conhecimento é transformada na fé dada por Deus, podemos receber suas respostas. Como mencionei nos capítulos anteriores, quando estamos no primeiro nível da fé para receber a salvação, recebemos o Espírito Santo e o nosso nome é registrado no livro da vida. Então, começamos um relacionamento com Deus e começamos a chamá-lo de Deus Pai. Depois, nossa fé cresce e passamos a gostar de ouvir a palavra de Deus cheia do Espírito Santo e tentamos obedecer a ela. No entanto, não o fazemos completamente. Sentimos-nos incomodados, às vezes, e não recebemos respostas em relação a tudo o que oramos. Essa fase é considerada como o terceiro nível de fé. Como podemos alcançar o nível seguinte, o terceiro, que é a fé com a qual podemos viver pela palavra? Que tipo de vida cristã temos no terceiro nível? 1. O terceiro nível da fé. Quando alguém aceita Jesus e recebe o Espírito Santo, uma semente de fé, pequena como um grão de mostarda, é plantada em seu coração. Quando essa semente brota, a pessoa se vê em um nível de fé no qual ela tenta obedecer à voz de Deus, e depois alcança um nível maior e passa a obedecer a ela. A princípio, não obedecemos muito à voz de Deus, apesar de ouvi-la, mas à medida que nossa fé cresce, podemos entendê-la mais profundamente e obedecer mais a ela. Por isso, a fé para obedecer é também chamada de fé que capacita para o entendimento. Entender a palavra de Deus é diferente de armazená-la como conhecimento. Ou seja, tentar obedecer forçadamente a Bíblia, porque sabemos que ela é a palavra de Deus, é diferente de obedecer-lhe com vontade e prontidão, porque se entende que se deve obedecer a ela. Obedecendo a palavra através do entendimento. Observemos o seguinte exemplo. Suponhamos que estejamos ouvindo uma mensagem que diz: se você mantiver o dia do Senhor Santo e der ofertas e os dízimos, Deus lhe tirará todo tipo de problema e provação. Ele lhe curará todos os tipos de doenças e abençoará a sua alma com bênçãos financeiras. Se acharmos que conhecemos a palavra depois de ouvirmos uma mensagem, mas sem entendê-la em nosso coração, nem sempre obedecemos a ela todos os dias da nossa vida. Podemos tentar, pensando, é verdade, e até obedecer a ordem algumas vezes, mas dependendo da situação também deixaremos de obedecer. Esse ciclo pode se repetir até possuirmos a fé perfeita na palavra. Todavia, se entendermos a palavra e crermos de todo o nosso coração, manteremos o dia santo do Senhor, daremos os dízimos e não seremos abalados, independentemente das circunstâncias. Imaginemos que um presidente de uma empresa diga a todos os seus empregados: se qualquer de vocês trabalhar à noite, eu pagarei as horas extras e ainda o promoverei. Se a escolha de hora extra for possível para todos os empregados, o que eles fariam se confiassem na promessa de seu presidente? Com certeza trabalhariam à noite, a menos que tivessem razões especiais para não o fazer. Geralmente, leva alguns anos para uma pessoa ser promovida em uma empresa e o esforço para se passar em um teste para ser promovido é muito grande. Levando tudo isso em conta, nenhum empregado naquela empresa hesitaria em trabalhar à noite, não só uma noite, um mês todo, ou até mesmo mais que um mês. Assim, também é verdade o mandamento de Deus para guardarmos o dia do Senhor e darmos os dízimos. Se confiamos plenamente na promessa de Deus, mantendo o dia santo do Senhor e dando os dízimos, o que faremos então? Nossa obediência nos traz bênçãos. Quando guardamos o dia do Senhor, reconhecemos a soberania de Deus. Reconhecemos que Deus é o Senhor do mundo espiritual.
É por essa razão que Ele nos protege de todos os tipos de desastres e acidentes durante a semana e nos abençoa, de modo que nossa alma vá bem quando mantemos o sétimo dia santo. Além disso, também admitimos a soberania de Deus ao darmos os dízimos, pois mostramos que entendemos que todas as coisas nos céus e na terra pertencem a Ele. Uma vez que Deus é o Criador de todas as coisas, a própria vida vem dele, e a força com a qual fazemos nossos esforços e damos o nosso máximo também. Em outras palavras, todas as coisas pertencem a Deus. A princípio, todo o nosso salário é dele, mas ele nos permite dar a ele apenas 10% do mesmo e usar o resto conosco. Malaquias 3, 8 e 9 nos lembra: pode um homem roubar de Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Ou seja, ou estaremos sob uma maldição se cometermos o sério pecado de roubar de Deus nos dízimos, ou, se dermos a Deus os dízimos em obediência ao seu mandamento, estaremos sempre sob sua proteção e receberemos bênçãos em uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Lucas 6, 38. O entendimento correto traz obediência. Somente quando entendemos o verdadeiro significado da palavra, que é algo muito além de simplesmente armazená-la como conhecimento, é que podemos obedecer a ela e receber as recompensas de Deus de acordo com o que fazemos. Se isso não acontece, entretanto, não conseguimos obedecer a palavra por completo quando tentamos, pois a temos e a praticamos só como conhecimento em nosso cérebro. Portanto, devemos lutar para fazer nossa fé crescer. Um bebê morre se não for alimentado. Ele tem de ser alimentado regularmente, mover seus pés e mãos, ver, ouvir e aprender com seus pais e com outras pessoas. Nesse processo, o conhecimento e a sabedoria do bebê aumentam e ele cresce e amadurece da maneira correta. Da mesma forma, os crentes não devem apenas ouvir a palavra de Deus, mas também tentar compreendê-la. Quando oramos para obedecer a ela, somos capacitados para entender seu significado e, assim, ganhamos força para acatá-la. Por exemplo, Deus diz em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18, alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. As pessoas que estão no segundo nível da fé estão com um sentimento de dever, tendência para orar, para dar graças e se alegram porque isso é a ordem de Deus. Contudo, não dão graças quando não se sentem gratos, ou não se alegram quando enfrentam dificuldades, pois tentam obedecer a palavra apenas com um sentimento de dever. As pessoas no terceiro nível da fé, por outro lado, conseguem obedecer a palavra porque estão firmes na rocha da fé. Entendem por que devem sempre dar graças, orar sem cessar e estar sempre alegres. Portanto, estão sempre felizes do fundo de seu coração e oram continuamente em qualquer circunstância. Então, por que Deus nos ordena estarmos alegres todo o tempo? Qual é o verdadeiro significado desse mandamento? Se ficamos alegres apenas quando a alegria e a felicidade nos ocorrem e nos prostramos ao enfrentar preocupações, não nos diferenciamos das pessoas do mundo, que não creem em Deus. Tais pessoas estão em busca das coisas mundanas porque não sabem de onde os seres humanos vêm e para onde vão. Assim sendo, se alegram somente quando sua vida está cheia de prazer e razões e eventos de felicidade. De outra forma, são afetados e derrotados por preocupações, ansiedades, dores ou sofrimentos que vêm do mundo. Os crentes, no entanto, podem viver de modo diferente dessas pessoas porque possuem esperança pelo céu. Nós, como crentes, não precisamos nos preocupar ou ficarmos ansiosos, pois o nosso Pai verdadeiro é Deus, que criou tudo, os céus e a terra, e tem governado todas as coisas, inclusive a história humana. Por que deveríamos nos preocupar ou temer? Além do mais, uma vez que desfrutaremos da vida eterna no reino dos céus, através de Jesus Cristo, não temos outra escolha senão nos regozijar. Fé para obedecer a palavra.
Se entendemos a palavra de Deus do fundo do nosso coração, podemos nos alegrar até mesmo nos momentos que não seriam para nos alegrarmos, dar graças a todo o tempo, mesmo quando é difícil fazê-lo, e orar mesmo em momentos em que não nos sentimos capazes. Só então nosso inimigo sairá de perto de nós, problemas e dificuldades nos deixarão e todos os tipos de adversidade serão resolvidos, pois o Deus Todo-Poderoso está conosco. Se dizemos acreditar em Deus, mas ainda nos preocupamos ou nos custa alegrar quando enfrentamos um problema, estamos então no segundo nível de fé. No entanto, se estamos transformados para entender a palavra de Deus verdadeiramente e estamos gratos e alegres de coração, estamos no terceiro nível da fé. As seguintes coisas acontecem quando estamos neste nível: quanto mais tentamos amar e servir os outros, o ódio sai do nosso coração e, pouco a pouco, vamos sendo cheios de amor espiritual para amar nossos inimigos. Isso, porque nós agora entendemos de coração o amor do Senhor, que tomou a pesada cruz pelos pecadores. Jesus foi crucificado, insultado e maltratado por pecadores, embora tivesse feito só coisas boas e fosse inocente. Não odiou aqueles que o crucificaram, insultaram ou ridicularizaram, mas orou a Deus pedindo que fossem perdoados. No fim, demonstrou o seu grande amor, entregando a sua vida por eles. Às vezes, costumávamos odiar aqueles que nos machucaram ou caluniaram sem nenhuma razão antes de entendermos o grande amor de Jesus, nosso Senhor. Entretanto, agora sabemos que devemos odiar os seus pecados, mas não as pessoas em si. Além disso, não invejamos aqueles que trabalham mais ou são mais elogiados que nós, mas nos regozijamos com eles e os amamos em Cristo. Às vezes, duvidávamos da palavra de Deus ou a julgávamos de acordo com nossos próprios pensamentos, quando a ouvíamos pela primeira vez, mas agora a recebemos cheios de alegria, sem duvidar ou julgar. No terceiro nível da fé, obedecemos a palavra de Deus, mandamento por mandamento. As recompensas de Deus requerem fé acompanhada de obras. Antes de eu conhecer a Deus, havia sofrido de muitos tipos de doenças por 7 anos e fui apelidado de armazém de doenças. Fazia de tudo para ser curado, mas tudo era em vão e minhas doenças pioravam a cada dia. Pareciam impossíveis de ser curadas pela medicina e não podia fazer outra coisa a não ser esperar pela morte. Certo dia, fui curado instantaneamente pelo poder de Deus e recuperei minha saúde. Através dessa experiência maravilhosa, conheci o Deus vivo e, desde então, tenho confiado plenamente nele, sem um resquício de dúvida, e dependido inteiramente de sua palavra, na Bíblia. Obedeci a cada palavra de Deus incondicionalmente. Alegrava-me nas dificuldades e dava graças em qualquer tipo de situação, porque isso era o que Deus me disse para fazer, na Bíblia. O meu maior prazer era ir aos cultos de adoração e orar a Deus aos domingos. Cheguei até a abrir mão de um emprego muito bom e comecei a trabalhar em construções, pois assim eu podia manter o dia santo do Senhor. Eu estava muito alegre e grato pelo fato de que Deus era meu Pai. Ele veio até mim, quando estava esperando pela morte, e realmente tive imensa gratidão pela sua inacreditável graça. Continuei a orar e a jejuar, a fim de viver completamente pela palavra de Deus. Então, um dia, ouvi a voz de Deus me chamando para ser seu servo. Com um coração obediente, decidi tornar-me seu bom servo e hoje sou pastor. Dou graças a Deus, meu Pai, do fundo do meu coração, seja quando estou ajoelhado para orar, caminhando na rua, ou conversando com alguém. Estou sempre alegre, com todo o meu ser também. Problemas e preocupações confrontarão qualquer um e como pastor-presidente de uma igreja de 100.000 membros, tenho bastante trabalho e responsabilidade. Tenho de ensinar e treinar muitos servos e ministros de Deus, para que eles possam realizar o dever que lhes foi dado por Ele e cumprir a missão mundial, levando inúmeras pessoas ao Senhor. O diabo planeja todos os tipos de truques para dificultar a realização dos planos de Deus, trazendo todos os tipos de dificuldades e provações. Muitas coisas para se lamentar, implorar e preocupar surgem em minha vida e, se eu tivesse sido derrotado por elas ou acometido de sentimento de medo, eu, provavelmente, já teria caído. No entanto, nunca fui frustrado ou vencido por preocupações e ansiedades, pois sempre entendia claramente a vontade de Deus.
Dava graças a ele e orava com alegria, fosse qual fosse o tamanho das minhas provações e problemas, e ele sempre trabalhava para o meu bem em tudo e me abençoava ainda mais. 2. Até alcançar a rocha da fé. Ver as coisas sem fé, através das lentes do medo e ansiedade, vai apenas prejudicar nosso espírito e a nossa saúde. Se entendermos o significado espiritual da palavra de Deus, que nos diz: alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Conseguiremos dar graças sinceras em qualquer situação. Isso é porque nós acreditamos firmemente que essa é a maneira de agradar a Deus, amá-lo e receber suas respostas. O conteúdo do versículo acima é a chave para resolvermos nossos problemas, receber as bênçãos de Deus e expulsarmos nosso inimigo, Satanás e seus demônios. Suponhamos que haja uma menina que tem brigado muito com sua madrasta. Elas sabem que deveriam amar uma outra e ter paz entre si. O que vai acontecer se elas se culparem ou sentirem remorso uma da outra? Nenhum problema poderá ser resolvido entre as duas. Se a madrasta caluniar a sua meia-filha para os outros membros da família e vizinhos, e a filha falar mal de sua madrasta, disputas e conflitos não terão fim e a paz não habitará em seu lar. Mas, e se elas se arrependerem de seus erros, se entenderem, colocando-se uma no lugar da outra, se perdoarem e amar uma a outra, o que vai acontecer? Aí sim, haverá paz neste lar. A madrasta falará bem de sua meia-filha e esta lhe retribuirá com elogios do fundo de seu coração. Assim, terão um relacionamento cheio de amor e paz. Esse é o caminho para sermos amados por Deus também. A fase inicial do terceiro nível da fé. A razão pela qual algumas pessoas são incapazes de obedecer à palavra, mesmo quando sabem que é a verdade, é porque elas ainda têm muita inverdade dentro de si, que, por sua vez, apaga o desejo do Espírito Santo. Portanto, quando entramos na primeira fase do terceiro nível de fé, começamos a lutar contra os pecados a ponto de derramar o nosso sangue, Hebreus 12, 4. A fim de nos livrarmos dos nossos pecados, devemos lutar severamente com jejuns, como Jesus nos disse, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum, Marcos 9, 29. Só então receberemos força bastante graça de Deus para vivermos pela sua palavra. Da mesma maneira, quando estamos no terceiro nível de fé, também estamos ansiosos para renunciar o que quer que seja que Deus nos pedir para renunciar, e fazer o que a Bíblia fala. Isso significa que todo mundo que guarda o dia do Senhor e dá dízimos tem o terceiro nível de fé? Não, não é esse o caso. Alguns podem ir ao culto de domingo e dar seus dízimos com um coração hipócrita, eles podem fazer tal coisa só porque estão com medo de ter provações e problemas, caso não obedeçam a esses mandamentos, ou porque querem que os ministros e os servos de Deus da igreja falem bem deles. Se adoramos a Deus em espírito e em verdade, sua palavra é para nós mais doce que o mel. Entretanto, quando nos encontramos relutantes para frequentarmos os cultos de nossa igreja, geralmente nos sentimos entediados com as mensagens e pensamos: esse culto podia tanto terminar logo. Isso acontece porque, mesmo nosso corpo sendo o santuário de Deus, o nosso coração está em outro lugar. Se formos ao culto, mas deixarmos o nosso coração voando pelo mundo, não podemos dizer que guardamos o dia santo do Senhor, pois Ele nos examina e sabe que não foi o que aconteceu. Nesse caso, ainda estamos no segundo nível da fé, mesmo dando os dízimos. A medida da fé será diferente de pessoa para pessoa, mesmo se encontrando no mesmo nível de fé. Se a medida máxima de cada nível for 100%, nossa fé cresce gradativamente do 1% para 10%, depois para 20%, 50% e, assim por diante, até chegar aos 100% em cada nível e, assim, ir para o próximo. Imaginemos que dividamos a medida da fé do segundo nível em 100. À medida que ela se aproxima dos 100%, chegamos obviamente mais perto do terceiro nível. Da mesma forma, quando nossa fé atinge os 100% no terceiro nível, segue para o quarto. Portanto, devemos ser capazes de examinar cada nível em que nos encontramos e o quanto daquele nível já foi alcançado. A rocha da fé. Se a nossa fé alcançar mais de 60% do terceiro nível, podemos dizer que estamos sobre a rocha da fé. Em Mateus 7,
24 e 25 Jesus nos diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. A rocha aqui se refere a Jesus Cristo, 1 Coríntios 10, 4, e a rocha da fé se refere a estar firme na verdade, Jesus Cristo. Quando estamos sobre a rocha da fé depois de termos alcançado a partir de 60% do terceiro nível, não caímos diante de qualquer que seja o problema ou provação que nos sobrevier. Obedecemos à vontade de Deus até o fim, porque permanecemos firmes sobre essa rocha, pois já sabemos que ela é o caminho certo, ou a vontade do Pai. Logo, podemos sempre levar uma vida vitoriosa e dar glórias a Deus sem sermos tentados pelo inimigo. Além disso, alegria e gratidão transbordam do nosso coração apesar de qualquer tipo de provação que porventura estivermos passando, desfrutamos da paz e descansamos orando incessantemente. Suponhamos que nosso filho quase morra em um acidente de trânsito. Apesar disso ser aparentemente uma tragédia, nós derramamos lágrimas de ações de graças de todo o nosso coração e nos alegramos porque estamos firmes na verdade. Mesmo, por exemplo, se ficamos aleijados por causa de um acidente, não falaremos uma palavra sequer de reclamação contra Deus, fazendo perguntas do tipo: por que Deus não me protegeu? Ao invés disso, agradeceremos a Ele por ter protegido as outras partes do nosso corpo. Na verdade, o simples fato de os nossos pecados serem perdoados, e de podermos ir para o céu, já é o suficiente para agradecermos a Deus. Mesmo se ficarmos aleijados, isso não pode nos impedir de ir para o céu, e quando entrarmos lá, nosso corpo aleijado se transformará em um perfeito corpo celestial. Em outras palavras, não há razão para reclamarmos ou sentirmos tristes. É claro que Deus sempre nos protege se temos esse tipo de fé. Mesmo se Ele permitir que sejamos machucados em algum acidente de trânsito, para que recebamos bênçãos, podemos ser ainda completamente curados de acordo com nossa fé. Uma vida triunfante na rocha da fé. Embora as pessoas na primeira fase do terceiro nível da fé tenham o desejo de obedecer à palavra, algumas vezes o fazem com alegria e outras contra a sua vontade. Isso acontece porque tais pessoas não estão ainda completamente santificadas e possuem conflitos entre a verdade e a inverdade em seus corações. Por exemplo, tentamos servir os outros sem odiá-los, porque Deus nos ensina que não devemos odiar as pessoas, mas sim, amar os nossos inimigos. Contudo, mesmo parecendo que estamos servindo os outros, sentimos-nos incomodados porque não os amamos de coração. Entretanto, se estamos firmes sobre a rocha da fé, nosso inimigo, Satanás e seus demônios, não obtém sucesso em nos tentar ou nos incomodar, pois temos o coração da verdade para seguir o desejo do Espírito Santo, e não tememos nada, porque caminhamos no meio do poder do Deus Todo-Poderoso. Assim como o jovem Davi disse corajosamente ao gigante Golias com fé: pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. 1 Samuel 17, 47. Também somos capazes de fazer tal confissão de fé, uma vez que Deus nos dá a vitória de acordo com a nossa fé. Nada pode nos atrapalhar ou diminuir, porque nosso Deus é quem nos ajuda. Se nos relacionarmos com Deus e o amarmos, poderemos receber as respostas aos nossos problemas e petições no momento em que as apresentarmos a Ele. Contudo, isso não se aplica às pessoas que oram ocasionalmente e não têm um relacionamento com o Pai. Quando enfrentam problemas, é muito difícil para elas receber respostas de Deus. E elas ainda dizem: Deus irá, com certeza, me dar a solução. É como se elas estivessem esperando uma maçã cair da árvore sozinha. É por isso que devemos orar sem cessar. Como alcançar a rocha da fé? Não é fácil para um boxeador se tornar um campeão mundial. Tal título requer esforços incessantes, muita paciência e um forte autocontrole. No começo, a pessoa perde muitas lutas sem marcar nenhum ponto, porque ainda lhe falta habilidade. No entanto, à medida que treina continuamente e refina suas habilidades, já começa a perder, mas em lutas mais equilibradas, e depois, fazendo mais esforços, pacientemente, chega a ganhar uma luta e aumenta sua autoconfiança. Semelhantemente, um estudante,
que é bom em inglês, mal pode esperar pela aula de inglês e quando ela finalmente chega, ele a curte profundamente. Por outro lado, já os alunos que não vão bem na língua, sentir-se entediados e incomodados durante a mesma aula. O mesmo acontece com a guerra espiritual contra o nosso inimigo. Quando estamos no segundo nível da fé, o desejo do Espírito Santo dentro de nós trava uma guerra intensa contra o desejo pecaminoso, já que os dois desejos têm a mesma magnitude de poder. É como uma luta entre duas pessoas com forças e habilidades iguais. Se uma bate na outra, esta lhe bate de volta. Se uma bate na outra 5 vezes, a outra revida da mesma maneira. A guerra no mundo espiritual contra o diabo é a mesma coisa. Algumas vezes o superamos e algumas vezes somos atingidos por ele. No entanto, se continuarmos a orar e tentarmos obedecer a palavra sem nos sentirmos desapontados, Deus derramará de sua graça força e o Espírito Santo nos ajudará. Como resultado, o desejo do Espírito crescerá em nosso coração e a nossa fé aumentará continuamente em direção ao terceiro nível. Uma vez que entramos no terceiro nível da fé, os desejos da nossa natureza carnal desaparecem e fica mais fácil vivermos de fé em fé. Quando oramos continuamente como a palavra nos ordena, passamos a gostar de fazê-lo. Se no início conseguíamos orar por 10 minutos, agora seremos capazes de orar por 20, 30 minutos, e depois oraremos facilmente por 2 ou 3 horas. Não é fácil para os iniciantes na fé orarem por mais de 10 minutos, pois não têm tópicos ou pedidos suficientes para colocarem em oração, então eles se sentem um pouco incomodados sobre a oração e invejam as pessoas que podem orar fluentemente sem nenhuma dificuldade. Se continuarmos a orar, com paciência de coração, a força do céu para orar horas por dia nos será dada. Quando fazemos de tudo para orarmos continuamente, Deus nos dá sua graça e força para orar. Sendo assim, podemos dizer que a nossa fé amadurece com a oração contínua. Quando alcançarmos uma medida maior de fé dentro do terceiro nível, possuiremos fé inabalável, sem nos desviarmos nem para a direita ou para a esquerda, ao enfrentarmos problemas ou provações. Alcançando um nível além da rocha da fé. Quando estamos sobre a rocha da fé, Deus nos ama, resolve os nossos problemas e nos dá respostas ao que for que pedirmos. Também podemos ouvir a voz do Espírito Santo, ser cheios de alegria e gratidão sob qualquer circunstância como Deus ordena, e nos tornamos alerta através da oração incessante, porque habitamos na palavra registrada nos 66 livros da Bíblia. Se somos ministros, anciãos, pastores, ou líderes em nossas igrejas, mas não podemos ouvir a voz do Espírito Santo, devemos saber que ainda não estamos sobre a rocha da fé, embora isso não signifique, necessariamente, que possamos ouvir a voz do Espírito só quando estamos sobre ela. Até os recém-convertidos podem ouvir a voz do Espírito, quando obedecem à palavra de Deus, quando a aprendem. E é por causa disso e de acordo com a sua obediência, inclusive, que não leva muito tempo para que a sua fé vá do primeiro nível da fé para a medida da rocha. Desde que aceitei o Senhor, comecei a entender a graça de Deus em meu coração e tentei obedecer a palavra, à medida que a aprendia. Foi por causa desses esforços que pude ouvir a voz do Espírito Santo e ser guiado por ele. Obedeci a palavra de todo o meu coração, com a determinação de que abriria mão da minha própria vida pelo Senhor, com alegria, se necessário. Levei 3 anos para ouvir claramente a voz do Espírito Santo. É claro que outras pessoas podem ouvir a sua voz com 1 ou 2 anos se lerem diligentemente a palavra de Deus, mantê-la em sua mente e obedecer a ela. Ainda assim, independente do tempo que temos como cristãos, não ouviremos a voz do Espírito Santo, se vivermos segundo o nosso próprio modo de pensar, sem obedecer a palavra. Há crentes que dizem: eu costumava ser cheio de fé e do Espírito Santo. Servi ativamente à igreja. Mas minha fé degenerou desde que tropecei espiritualmente por causa de um outro membro da igreja. Neste caso, não podemos dizer que essa pessoa possuía uma boa fé, quando servia a igreja diligentemente antes. Além disso, se essas pessoas tinham realmente uma boa fé, não deveriam ter caído por causa de um outro membro e nem abandonado sua fé. Elas agiram de tal maneira porque sua fé era apenas carnal, sem obras, mesmo tendo elas conhecimento a respeito da palavra de Deus.
Não devemos cometer a bobeira de sair da igreja, depois de passarmos por alguma situação difícil com algum ou alguns membros. É algo realmente lamentável trairmos a Deus, quem nos redimiu de todo o pecado e nos deu a verdadeira vida, voltando para o mundo, que leva à morte eterna, só porque nos desentendemos com um ministro, líder, irmão ou irmã da igreja. Se estamos orando de maneira hipócrita só para mostrar que somos espirituais ou nos sentimos angustiados e com raiva no coração a respeito daqueles que nos caluniam ou fofocam sobre nós, devemos admitir que estamos longe da rocha da fé, pois quando estamos sobre ela, nada disso entra em nossa mente. O que devemos fazer é orar por tais pessoas com amor e lágrimas. Durante o meu ministério, desde 1982, experienciei momentos extremamente inaceitáveis na igreja. Alguns ministros eram maus demais para serem perdoados segundo a perspectiva humana, mas nunca senti ódio ou raiva em relação a eles. À medida que via, pela fé, a transformação deles, tentava levar em conta somente as suas partes boas e amáveis, ao invés da sua maldade. Logo, podemos obedecer à palavra por completo e desfrutar da liberdade que ela nos dá, quando temos a medida máxima da fé do terceiro nível e estamos firmes sobre a mesma. Dessa maneira, seremos sempre alegres, daremos graças a todo o tempo, e oraremos continuamente. Nunca perderemos o sentimento de gratidão e nunca nos sentiremos tristes. Além do mais, permaneceremos firmes sobre a rocha de Jesus Cristo, sem nos abalarmos ou desviarmos para a direita ou para a esquerda. 4. Lutando contra o pecado, a ponto de derramar sangue. No entanto, há pessoas brilhantes que entram na universidade fazendo vestibular com uma idade menor que o normal, enquanto outras só conseguem entrar depois de várias tentativas. Assim é também com o quarto nível da fé. Podemos alcançá-lo rápida ou vagarosamente, dependendo dos nossos esforços. É claro que o fator mais importante é o tamanho do vaso que a pessoa é. Um esforço de um vaso pequeno não é suficiente para amadurecer sua fé para um nível maior, embora ele entenda a palavra e tenha um pouco de fé e esperança pelo céu. Um grande vaso, por outro lado, sabe o que é certo e resolve fazer a coisa certa, permanecendo na luta até atingir seus objetivos. Portanto, devemos entender o quão crítico é fazer todo o esforço e lutar contra os nossos pecados, a ponto de derramar sangue, a fim de aumentar a nossa fé do terceiro para o quarto nível o mais rápido possível. Cumprindo nosso dever enquanto resistimos aos pecados. Não devemos negligenciar os deveres que nos foram dados por Deus, enquanto estivermos lutando contra nossos pecados. Por exemplo, havia uma diaconisa, presidente em minha igreja, que havia estado comigo desde a sua fundação. Ela e seu marido, ambos com sérias doenças, tinham ido à minha igreja, eu orei e então eles foram curados. Desde então, ela recuperou sua saúde e tentou aumentar a medida de sua fé, mas não cumpria completamente o seu dever como diaconisa presidente. Ela não dava seu máximo na luta contra o pecado, a ponto de derramar seu sangue, e a maldade ainda existia em seu coração, mesmo ela frequentando a igreja e ouvindo a palavra de Deus durante 15 anos. Suas obras e palavras também eram como as daqueles que se encontram no segundo nível de fé. Felizmente, ela foi acordada espiritualmente alguns meses antes de sua morte e tentou agradar a Deus, entregando e espalhando novos boletins na igreja. Como ela recebeu minha oração 3 vezes, recebeu o terceiro nível da fé em um curto período de tempo. Portanto, devemos não apenas lutar contra os nossos pecados ao ponto de derramarmos nosso sangue para expulsar todo o mal, mas também cumprir os deveres, que nos foram dados por Deus, de todo o nosso coração, para que possamos alcançar uma maior medida de fé. É muito difícil descartar nossos pecados por conta própria, mas é muito fácil recebermos a força de Deus do céu. Que você possa ser um cristão sábio aos olhos de Deus ao lembrar que o seu poder vem sobre aqueles que não apenas resistem a todo tipo de pecado e maldade, lutando contra eles ao ponto de derramar sangue, mas também executar os deveres que lhes foram dados por Deus. Em nome do nosso Senhor, eu oro.